Fala galerinha, tudo em cima com vocês, tudo tranquilo? Meu povo, estamos aqui hoje para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Conforme combinado, falei com vocês que semanalmente estarei lançando alguns vídeos para a gente poder dar continuidade ao conteúdo e não perder esse foco, beleza? E é o seguinte, galera, hoje a gente vai falar uma questão sobre fatores e elementos climáticos, tá? É algo que às vezes confunde um pouco. Muitas pessoas confundem fatores climáticos com elementos climáticos, mas só que são duas coisas, estão ligados com o clima, porém são coisas distintas, são coisas diferentes, beleza? Então vamos lá. O que são os fatores, quais são eles, o que ele interfere nisso daí tudo? Gente, quando a gente fala de fatores climáticos, o nome já fala, né? São aqueles fatores que vão influenciar no clima, que vão permitir que ocorra um tipo de clima. Então, por exemplo, quais são os fatores? Latitude é um fator, altitude é um fator, maritimidade e continentalidade. Professor, que nome doido são esses aí. Calma que a gente vai partes por partes aqui. Gente, o que é a latitude? Muito facinho, nós já estudamos isso inclusive em sala de aula. E o que é a latitude? A latitude é a medida em graus que nós temos, né, em relação à linha do Equador. Então nós estamos vindo da linha do Equador, conforme a gente vai afastando da linha do Equador, a nossa latitude vai aumentando. O que isso interfere no clima? Porque quanto maior é a latitude, ou seja, quanto mais distante nós estivermos da linha do Equador, a radiação solar diminui, ela é menor. Né? Nas regiões polares a radiação é menor. Então o que vai acontecer? Quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Porque se tem menos radiação, a temperatura vai ser mais baixa também. Por isso que nas regiões polares, tanto no polo norte quanto sul, a temperatura é muito baixa. É comum as temperaturas sempre ficarem ali 0 abaixo de 0 grau. É comum isso mesmo, até mesmo no verão é comum as temperaturas ficar 0 grau, 2 negativos e por aí vai. Tá? Então, a regra da latitude é quanto maior a latitude, menor é a temperatura, beleza? E quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próxima da linha do Equador, mais quente vai ficando, tá? Tanto é quando a gente pega, por exemplo, ao decorrer de toda a linha do Equador, aqui no Brasil, mais especificamente falando, que é o nosso caso, a gente tem ali a presença da floresta amazônica, né? Onde a gente vai ter árvores grandes, frondosas e tudo mais. Isso por quê? Porque o clima é quente e úmido. Ela precisa de um clima quente para poder se desenvolver, beleza? Então a latitude, ela fica nessa questão, ela vai definir, a latitude vai definir se uma região ela é quente ou fria, dependendo da latitude dessa região aí, beleza? O segundo fator é o fator sobre a altitude. Cuidado para não confundir. Quando a gente fala de altitude, a gente está elevando a nossa altura, a gente está subindo na atmosfera, tá? Olha a diferença aqui. Aqui é a superfície terrestre, né? Aqui é a linha do Equador e aqui a gente está afastando da linha do Equador. Então está aumentando a latitude. Quando a gente fala na latitude, a gente está andando na superfície terrestre. Agora, quando a gente fala da altitude, a gente está aqui na superfície e vem subindo. Então, isso é altitude e isso é latitude, tá bom? A latitude, quando a gente anda sobre a Terra, quando a gente varia a nossa latitude, a gente não está variando a nossa altitude, tá bom? Então, a altitude é quando a gente pega, está lá a nível do mar, por exemplo, e vai subindo. A gente está aumentando a nossa altitude. E o que a altitude quer dizer com a gente? É a mesma regra da latitude. Quanto maior essa altitude, menor vai ser a temperatura, tá? E por que isso acontece? Isso acontece porque conforme a gente vai subindo na atmosfera, a atmosfera vai ficando com ar rarefeito. O que é um ar rarefeito? Vai ficando com menos ar, ficando com menos oxigênio e com todos os demais gases que compõem a atmosfera. Isso porque existe uma gravidade, né? Que puxa as coisas para baixo, e com gás é a mesma coisa. A gravidade ela também atua nesses gases. Então a tendência dos gases ficarem em regiões mais baixas, como por exemplo as regiões litorâneas, né, que estão ali a nível do mar. Aí conforme vai subindo, esse ar, o oxigênio, o vapor d'água vai diminuindo cada vez mais. Aí por conta disso, a atmosfera não consegue reter calor naquele ponto, não consegue prender o calor ali.
certo? Em pontos mais altos. Por conta disso, existe uma tendência de ser mais frio do que em regiões mais baixas, tá bom? Então a regra da altitude é: quanto maior a altitude, menor também é a temperatura, beleza? A altitude vai definir então se uma região é quente ou fria por conta dessa variação da altitude, tá? Aí depois disso a gente passa para maritimidade e continentalidade. Tem uns nomes meio estranhos assim, mas só que não é nem um bicho de sete cabeças, é um negócio bem tranquilo. O que significa maritimidade, gente? Maritimidade é a aproximação com o oceano. Então, se você está próximo do oceano, a gente tem maritimidade. Por exemplo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Costa do Sauípe, Florianópolis, tudo isso são cidades que têm maritimidade, porque são cidades litorâneas e estão ali às margens do litoral, certo? Agora, quando a gente fala de continentalidade, são cidades que estão distantes dos mares e oceanos. Exemplo, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, todas essas cidades estão longe do oceano, estão longe do mar. Por conta disso, o que vai influenciar? Isso vai influenciar diretamente na umidade. Por quê? Se a gente está próximo do oceano, tem uma tendência de ser úmido. Se está distante, tem uma tendência de ser seco, tá? Tanto é que cidades, como citei anteriormente, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, todas as cidades têm uma umidade muito elevada. Agora, quando a gente pega cidades que têm continentalidade, Goiânia, Brasília, Cuiabá, que também citei para vocês aqui, tem uma tendência de ser mais seco. Tanto é que nesse período do ano, né, hoje são 11 de agosto de 2020, o que está acontecendo? A gente está no período de seca, né? Já tem um bom tempo que não chove aqui em Goiânia. Por quê? Justamente porque Goiânia tem essa continentalidade, está distante, então até a umidade chegar aqui é muito distante, né? Muito longe. Por conta disso, então a tendência de ser seco. Então, tanto a maritimidade quanto a continentalidade vai definir se a região é seca ou úmido, dependendo da distância com o mar, beleza? E eu comentei também com vocês a questão dos elementos climáticos, para a gente não poder confundir isso. O que são os elementos? São três, que são eles: chuva, pressão e temperatura, tá? Então são esses três aqui: a temperatura, a pluviosidade, né, a chuva, e a pressão atmosférica, beleza? Então esses elementos, meu povo, eles surgem através da combinação dos fatores. Por exemplo, faz de conta que a gente tem uma região com uma latitude baixa e que tem a continentalidade, ou seja, está longe do mar, e a latitude baixa está próximo da linha do Equador. Então, qual é a tendência dos elementos que vão surgir ali? Bom, se está uma latitude baixa, então a tendência de ser quente, porque a radiação solar ela é muito elevada. E se ela está longe do oceano, ela tem continentalidade, então a tendência de ser seca, porque até a umidade chegar naquele ponto, vai perdendo nessa umidade do decorrer do caminho, chega ali um vento seco já. Então, os elementos que vão aparecer em um determinado ponto, que tem uma latitude baixa e uma certa continentalidade, os elementos vão ser temperatura elevada, certo? E uma umidade baixa, uma região que é mais seca por conta dessa distância com o oceano, tá? Agora, se a gente pega um ponto onde a latitude é elevada, a latitude alta, por exemplo, chegando nas regiões polares, e tem uma proximidade com o oceano, uma região que tem uma certa maritimidade, qual que é a tendência dos elementos que vão aparecer aí? Vai ser um ponto frio, porque a latitude é muito alta, e úmido, porque vai ser muito próximo com o oceano, tá? Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça é o seguinte, pessoal: os elementos, eles aparecem devido aos fatores climáticos. Então, primeiro tem os fatores, que esses fatores, o nome já diz, né? Os fatores que vão fazer com que os elementos se apareçam e se criam, tá bom? Então essa que é a ideia aqui, beleza? Tranquilo, meu povo? Vamos fechando por aqui então. Hoje foi mais essa explanação, né? Acabou que acho que eu falei até mais do que devia já. Caso tenha alguma dúvida, pessoal, entre em contato, tá? Pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp, pergunte por lá para eu poder estar respondendo a dúvida de vocês, beleza? Então fique com Deus todo mundo, um forte abraço e até o próximo vídeo.